Tudo bem, minha gente? Aqui é o Rui Henrique e sejam bem-vindos ao Domingo Mal-Assombrado, o quadro do canal onde você vai pegar seu café, sua pipoca ou seu chocolate quente e curtir uma hora de histórias assustadoras. Se preparem para o Domingo Mal-Assombrado. Domingo Mal-Assombrado. Engenhos do Medo. Um 1,90 m de altura, 120 kg de peso, cabelo cortado, rente ao casco, com uma trunfa caída sob a testa estreita, cara larga de gorila, boca grande de sapo, como que rasgada a faca, bigode negro e grosso com as pontas pendentes dos lados, chapelão preto de massa de abas largas, temperamento quente, bulhento e irascível, falando sempre alto, quase aos berros. Era assim seu Teixeira do Engenho Bem-te-vi, distante da vilazinha do município de Bonito, em Pernambuco, encravada entre as terras e matas do Engenho Liberdade, Aratinga, Camevozinho e Serra Azul. E seu Teixeira, assim com todos os seus méritos e deméritos, reinou por muitos anos como delegado de polícia ali da vila de Bem-te-vi. Para tanto, tinha o Ferrabras Matuto amigos prestigiosos e de posses naquelas redondezas. Tinha lá ele seus hábitos e esquisitices de sua psicologia e também sua filosofia. Tinha lá suas ferezas, suas crueldades, mas tinha também seus hábitos decentes. Como dizia lá ele, não fumava porque não era nenhuma chaminé, nem tampouco queimaria ele próprio seu rico dinheiro. Não bebia para não dar cabimento a cachaceiro de vir lhe tirar o chapéu na rua. Não jogava para não dar liberdade a bicheiro, mais do que já tinha, pois que o jogo era uma contravenção da lei. Não dançava nem ia a festas para não dar cumprimento a toda aquela gente. Não tomava banho de rio para não se lavar em águas já usadas por outra gente. E por aí seguia o seu raciocínio das gentes e das coisas do mundo, do que fazia praça. Tinha seu Teixeira, como toda a gente, suas manias. Por exemplo, era um admirador de certos hábitos das galinhas, o de deitar e de acordar cedo, e observava ele próprio esse preceito de higiene galinácea: deitar cedo e acordar cedo. Assim, anoiteceu, lá estava ele em seus lençóis, e quando a barra do dia vinha quebrando e a manhã já vinha se esboçando por sobre a serra, o homem já estava de pé. E logo após, abrindo ruidosamente os janelões de sua casa velha, ali na rua da igreja, que tem por trás, mais abaixo, o murmurante rio Camevozinho. E o homem ficava fulo de raiva quando um acontecimento qualquer relacionado ou não com os mistérios de sua vida, de sua autoridade policial, e ninguém sabe bem porquê, se pela admiração que voltava às galinhas ou se por conta de qualquer razão. O que é certo é que seu Teixeira era um inimigo feroz de ladrão de galinha. Caindo-lhe nas mãos um coitado desses, estava liquidado. E essa atitude de seu Teixeira para com os ladrões de galinha era conhecida já em todas aquelas redondezas. E quem era lá doido de roubar uma galinha em Bem-te-vi? Em Bem-te-vi e em suas proximidades. Ali não havia mesmo ladrões de nada, que seu Teixeira era uma fera. E muito menos ladrão de galinha. Seu Teixeira era uma autoridade sumária no seu julgamento e na aplicação da justiça ou da penalidade de sua jurisdição. E ele ali era tudo: polícia, juiz, o diabo. Roubos, questões de terra e até de casamento, tudo por ele era rápido e sumariamente resolvido. Ora com conselhos, ora com gritos e ameaças, ora com pauladas ou cadeia. O diabo lá que fosse. A vila vivia assim, de qualquer modo, tranquilamente, arrimada em uma paz imposta pelo medo de seu Teixeira. Bem-te-vi, aliás, faça-se justiça, sempre foi uma terra pacata. Ali ninguém brigava nem falava alto,
nem mesmo havia necessidade disso. Só quem falava alto ali era seu Teixeira e mais ninguém. Um dia, porém, o que havia muito não acontecia. Seu Teixeira se acordou ruidoso e barulhento, quase perto da meia-noite, na rua acima e a rua abaixo, com seu cacetão à mão, com sua voz de trovão inquietando e assustando a todos. O que aconteceu? Se perguntava o povo naquela quase madrugada. Um fato sensacional tinha sacudido os nervos de seu Teixeira e de toda a vila de Bem-te-vi. Fora pegado um ladrão de galinha para a gana de seu Teixeira. Mas ali na vila de Bem-te-vi, não. Isso que ninguém era besta para cair nessa. O ladrão tinha sido pego no engenho Aratinga, ali perto de Bem-te-vi, e seu Teixeira estava danado naquela noite com esse sucedido. Tava com o cão no couro. Todos ficaram alarmados com seus esturros e ameaças. O mundo parecia que vinha abaixo. Que iria então acontecer? Santo Deus! Um ladrão de galinha nas garras de seu Teixeira? Nossa Senhora! Mas o ladrão não fora pego ali em Bem-te-vi, e sim no engenho Aratinga. Deixemos, pois, enquanto que seu Teixeira em Bem-te-vi caminha até lá, com seus gritos e esturros inquietantes, e vamos contar um pouco do que aconteceu lá em Aratinga, onde foi agarrado o tal ladrão de galinha. Havia alguns dias atrás, aparecera em Aratinga um homem pedindo serviço. O nome dele era Manuel Amaro, sozinho, sem família, e ficou por ali procurando serviço ou trabalho de eito. O senhor do engenho deu-lhe uma casa para morar perto de um sítio do mestre purgador. E lá o homem ficou. Por ser muito pálido e barrigudo, ganhou logo o apelido de Mané Amarelo. O novato trabalhava ruim, como informara o feitor dali. Poucas vezes aparecia nas limpas de cana. Mesmo trabalhando pouco, parece que não tinha necessidade de nada. Não tinha conta no barracão, não aperreava o senhor do engenho por dinheiro ou outra qualquer coisa. Vivia mesmo, era de estar escondido ali naquela casa. Mané Amarelo não trabalhava como se podia ver, mas não dava mostra de fome ou de necessidade. Era um mistério a vida daquele homem ali no engenho, e isso já estava dando o que falar. Não ia ao eito, mas era visto constantemente pelas madrugadas, andando pelas estradas. Um mês depois da chegada de Manuel Amarelo ali em Aratinga, começou a desaparecer galinha nos quintais dos moradores do engenho. E foi aí que ele foi agarrado no quintal do feitor. O Amarelo ficou escondido numa moita, mas não teve jeito. O feitor armado conseguiu amarrar o homem numa árvore. Logo em seguida, saiu na busca do único que poderia dar um fim nele. O delegado Teixeira, o seu Teixeira. Contado isso, já podemos dar seguimento ao tal do seu Teixeira, o delegado que agora vinha marchando com raiva de quase meia-noite em passos rápidos, rumando até a casa do feitor que ficava ali no engenho Aratinga. Chegando lá, o feitor, que tinha por nome Marcondes Peçanha, foi logo dizendo que tinha pego o ladrão e amarrado ele lá no canto do quintal. Foi informado também que o criminoso se encontrava sem posse de arma nenhuma. O feitor se dispôs a ajudar o delegado Teixeira na prisão do homem, mas levou reprimenda. Seu Teixeira era cabra de fazer aquele tipo de serviço sozinho, não carecia de ninguém que o acompanhasse. O feitor consentiu, de orgulho ferido. Queria ver seu Teixeira quebrar aquele ladrão no meio, mas ficou no canto, obedecendo a ordem do delegado. Aquela hora já passava da meia-noite, e logo o delegado viu a certa distância, com a vista embaçada, algo que tentava se soltar das cordas que lhe prendiam àquela árvore. Em seu pensamento, esse não me escapa. Daqui, esse ladrão de galinha sai direto para o cemitério. Assim que seu Teixeira chegou diante daquele prisioneiro, não viu um homem, mas sim um bicho peludo e feio. De primeiro, achou que fosse um porco pendurado, uma brincadeira de alguém contra ele. Só que olhando direito, viu que aquele bicho tinha mãos compridas de gente. Aquilo era um lobisomem, pensou ele, se arrepiando todinho. A criatura, ao perceber seu Teixeira,
começou a se soltar, grunhindo com muita raiva, feito cachorro brabo. O delegado estava desprovido de arma de fogo. Em sua mão estava apenas o cacetão, com o qual castigaria o ladrão. Mas que ladrão! O que se encontrava ali era um lobisomem enfurecido. O homem pensou em correr, mas sabia que ali perto estava o feitor do engenho Aratinga junto com outras pessoas. Se corresse, sujaria sua honradez e seu nome de lei ali naquelas terras. Perderia o respeito e jamais poderia olhar na cara de ninguém, seja no Aratinga ou seja no Bem-te-vi. E para seu desespero, o lobisomem numa hora lá conseguiu partir as cordas. O bicho correu para cima do delegado. Seu Teixeira soltou um berro e ainda ergueu seu cacetão. Mas com o único golpe do lobisomem, caía ele no chão. Ouvindo o grito de seu Teixeira, o feitor, que estava armado, correu até o local. E foi quando se deparou com aquele monstro na figura de um lobisomem. A besta fera, ao ver o homem armado, num salto, sumiu na mata escura. O delegado do Bem-te-vi estava morto, ferido mortalmente no pescoço pelas garras do lobisomem. Logo, o local se encheu de gente naquele começo de madrugada. 2 dias depois, era enterrado no cemitério do engenho Bem-te-vi o delegado Teixeira. O assunto rendeu por muito tempo. E ainda hoje, na região, se conta da história do delegado Ferrabras, que foi morto por um lobisomem. Francisco nasceu na Bahia. Seu pai era filho de ciganos. Sua mãe, uma baiana de Feira de Santana, morreu de parto do segundo filho. O primeiro foi Francisco, que tomou o nome do pai. Quando tinha 10 anos, morreu-lhe o pai numa briga no cais do porto, por questões de dinheiro e de mulheres. O filho, desarrimado, ficou com o tio, que era marítimo. Francisco se pôs rapaz, mas não tinha vocação para o mar. Gostava de andar em terra, descendente de cigano, cigano também era no gosto de andar pelo mundo. Aos 18 anos, ganhou para o interior do estado. Depois, apareceu em Belém do Pará, doente e sem dinheiro. Fez-se carregador de frete, vendedor ambulante de frutas, trabalhador das docas do porto. Um dia, deixou Belém como trabalhador de cozinha, a bordo de um navio nacional. Andou assim toda a costa norte e sul do país. Sem gosto pelo mar, voltou à terra. Saltou em Pernambuco e deu-se aí várias atividades sem fixar em nada. Não encontrava para fazer o que se prendesse ou afeiçoasse. Depois de dar várias experiências de trabalho no Recife, inclusive a de camelô, um dia voltou-se para o interior do estado e ali trabalhou numa usina de açúcar lá no engenho. Não se adaptou àquele duro viver que lhe contrariava o espírito aventureiro. Da tentativa de agricultura, passou ao negócio de compra e venda de cavalos. Nesse mister, aparecia nas grandes feiras do interior do estado. Mas para fazer face às despesas, acarretou, vendeu seus cavalos, desfazendo-se assim do seu negócio. Chico voltou às suas constantes caminhadas. Assim, aparecia em vilas e cidades do interior com seu ingrato e cansativo negócio, agora, de vender miudezas. E nesse interno caminhar por esse mundão de Nosso Senhor, lá um dia, chega Chico com suas malas de miudezas, à velha cidade de Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco. A cidade é situada às margens do Rio Formoso, que lhe deu nome. No passado, ali floresceu uma aristocracia de senhores rurais, senhores de engenho, senhores de terras e de vastos coqueirais, senhores de outras tantas riquezas que as fecundas terras do velho município se propiciava. Caminhara nesse dia à luz do sol, sob os frescos ventos de agosto. Às 4 da tarde, estava chegando o mascate às portas da antiga cidade. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então, desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez, põe para receber todas as notificações. Agora sim!
E o Mascate parecia mais curioso de ver as ruas e demais recantos da cidade do que mesmo negociar. Tão descuidado estava de dar sinal de sua presença ali com seus bicos, rendas, broches, dourados, fazendas, aqui e acolá, porém parava seu burrinho diante de algum curioso de ver suas mercadorias. Abria suas caixas, discutia preço, vendia ou não vendia e seguia rua fora. Assim, andou por todo o resto da tarde, rua acima, rua abaixo, parando em velhas praças ou logradouros mal cuidados ou abandonados ao descaso público. Anoiteceu. Chico e seu burrinho de carga estavam outra vez cansados. Viram o Mascate quase toda a cidade e vizinhança. Chico continuava a andar. Ora caminhava lentamente, puxando seu burrinho ao longo de uma rua. Ora desembocava num beco sem saída. Ora esbarrava às margens do rio que dera seu nome ao lugar. A essa altura, consultando o Mascate seu relógio de algibeira, marcava esse 9 e tanto da noite. Só então Chico despertou e cuidou de arranjar pouso para ele naquela noite, no decadente burgo que vivia então mergulhado na memória de seus áureos tempos passados, descuidados dos novos tempos que marcavam o calendário. Depois de inúmeras tentativas frustradas feitas pelo Mascate àquela hora da noite para encontrar pouso para si e lugar seguro para suas mercadorias, bem como para seu burrinho, botou-se outra vez pela rua que lhe dera acesso à cidade, com o intuito de nesse rumo voltar a uma vendola que tinha visto logo mais cedo. O relógio de Chico acusava agora 10 horas. A noite era de escuro e a cidade estava às escuras. Aqui ou acolá, um ou outro lampião de luz fraca e bruxuleante. Tudo mais era trevas e silêncio. O antigo burgo do Rio Formoso dormia no seu centenário sono, dentro da noite velha. No seu lento e descuidado caminhar naquela noite, no rumo que então seguia, foi parar Chico diante de uma pequena casa iluminada a gás, talvez a única na cidade. Era uma espécie de bodega ou taverna para boêmios ou beberrões noturnos, dessas que nunca fecham suas portas, nem de dia e nem de noite. A taverna nessa noite estava até animada pelos seus costumeiros fregueses. Chico chega ali, cheio de surpresa, como quem descobre um oásis no deserto. Dá boa noite aos presentes, amarra seu burrinho no oitão da casa e fala em seguida ao dono da tasca. Diz do motivo de sua presença na cidade e da dificuldade de encontrar pousada para dormir. Faz um apelo ao taberneiro para que lhe conceda um pouso e dormida pelo menos até o dia seguinte. O dono da casa diz de sua impossibilidade de oferecer agasalho ao estranho visitante, o que àquela hora era difícil de encontrar na cidade, o abrigo que o Mascate tanto desejava. Porém, a essa altura, o taverneiro encontrou uma solução, talvez aceitável para o visitante. Tinha em seu poder as chaves de um velho sobrado abandonado, naquela mesma rua, do lado oposto à sua taverna. Propôs ao Mascate a solução encontrada para abrigá-lo naquela noite. Chico, ansioso por encontrar um pouso qualquer, logo aceitou, feliz a solução. O taverneiro deu-lhe as chaves do sobrado. As mercadorias do ambulante seriam também conduzidas para ali. O burrinho ficaria preso no oitão da taverna, sob os cuidados do taverneiro. Tudo, enfim, solucionado. Botou-se então Chico para o sobrado. Era um velho edifício do século passado, de 2 pavimentos e um amplo sótão com janelas para os oitões. Chico conduziu suas malas e as deixou logo na entrada. E de vela na mão, passou uma vista na ampla sala do sobrado. Foi até uma das janelas da frente e dali contemplou a noite, muito escura, lá no lado de fora. A rua, erma e deserta. Dentro em pouco, começaram os galos a cantar, ora perto, ora longe, anunciando a meia-noite no velho burgo do Rio Formoso. Era chegado o momento de repousar e dormir. Chico então deliberou deitar-se. Fumou seu último cigarro, fez o sinal da cruz sobre o largo peito e em seguida espichou-se na sua macia rede do Ceará, que sempre o acompanhava
em suas constantes caminhadas e aventuras nesse mundão de Nosso Senhor. Corriam as horas, corria o tempo, e agora dormia Chico. E com o Chico dormia também o velho sobrado na quietude da velha noite, cheio de sombras, de evocações de memórias dos tempos antigos dos senhores de engenho. A rede estava parada, e o homem que a ela se dera e entregara de corpo e alma dormia. E como era bom, dormia assim, como Chico dormia ali, no velho sobrado do Rio Formoso. Sono profundo, sono de homem trabalhador, exausto pelo dia. A noite ia alta. De súbito, dentro das trevas, uma mão de sombra pegou um punho da rede do mascate e sacudiu com tal força que quase jogou ele no chão. Esse, com a violenta sacudidela, meio desperto, logo pulou para fora da rede, na tentativa de escapar de uma queda. Chico ficou assustado, sem entender o que é que tinha acontecido ali. Pensou que talvez tivesse tido algum pesadelo do qual não se lembrava. Passado aquele instante de susto, Chico, tonto de sono e sem se atentar bem ao que tinha acontecido, voltou a deitar-se. Mas não adormeceu de todo, ficou entre dormindo e acordado. Dentro em pouco, do fundo do escuro do corredor, alguém se pôs a andar, com passos de quem estivesse calçado de botas, em direção à sala onde estava a rede de Chico. Aí, chegando perto, parou. Chico se encolheu todo na rede, sem atinar o que fazer. De súbito, veio outra sacudidela na rede, só que dessa vez levou Chico ao chão. Nesse momento, a vela, que estava apagada, por ela mesmo se acendeu. O mascate, cheio de espanto, se pôs de pé. E a vela apagou-se de repente, ao sopro de ninguém sabe quem. E o estranho caminhante começou a subir no escuro, a passos lentos, indo em direção à parte de cima do sobrado. Chico riscou um fósforo e acendeu uma vela. Ninguém. A sala estava limpa. O mascate vai de vela à mão até uma das janelas, que dava para a rua. Uma forte rajada de vento apaga a vela na mão do homem, já então cheio de espantos e pavor pelo que lhe sucedia ali no sobrado. Na treva que envolveu Chico na sala mal-assombrada, alguém começou a andar em sua direção. De repente, como num ato de magia, a sala se iluminou de uma luz baça e azulada. Mas não era um azul da terra, era um azul estranho, do outro mundo. E em meio da mortiça claridade fantasmal, surgiu então uma sombra horrenda, uma figura de pesadelo entre ser humano e ser do outro mundo. Cujo rosto barbudo e terroso se destacavam duas enormes órbitas vazias. Não tinha lábios, só dentes expostos de caveira. O queixo do fantasma oscilava como se fosse cair, deixando ver o vazio. Seus enormes dentes, cor de terra, se tocavam, produzindo um lúgubre som, ruído de ossos atritando. Era a medonha aparição que caminhava agora na direção de Chico. Esse, estático e cheio de terror, tentou gritar, mas não pôde. De sua garganta só saiu um agônico estertor de quem morre, e não um grito. A sombra de repente desapareceu em meio à negra treva que então reinava naquela sala. Logo após, na densa escuridão, duas mãos de gelo se pregaram pesadamente nas costas de Chico e o empurraram violentamente para a rua. Com o impacto, o homem caiu lá na frente do sobrado. Chico então não era mais nada, senão medo, assombro e pavor. E a sombra com suas pesadas mãos de gelo, assim, sumiu lá para dentro do sobrado. Chico, pensando nas suas miudezas que estavam guardadas lá dentro, tentou abrir novamente a porta do sobrado, que havia sido fechada. Ao abrir a porta, um vento frio e uivante irrompeu dos fundos do corredor, acompanhado de fanhosa voz tumular, que assim gemeu: "Vai-te daqui, essa casa é minha." E as geladas mãos do fantasma jogaram novamente Chico lá na frente do sobrado, dessa vez bem mais distante. E depois dessa queda, Chico desmaiou. Às 5 da manhã,
os primeiros passantes da madrugada encontraram um homem caído na rua. Esse homem era Chico, que começava a despertar de seu torpor e emergir de seu pavor. Levaram-no para a bodega onde ele tinha estado na noite anterior. Um dos costumeiros frequentadores da taverna, antigo morador da cidade, contou que ali tinha morado um barão muito maldoso, que judiava dos seus trabalhadores, e que, pegando uma doença, tendo seu negócio já falido, decidiu se matar naquele sobrado. O rapaz pegou as miudezas de Chico lá dentro do sobrado, e naquela mesma manhã, Chico partiu no seu burrinho para nunca mais voltar para as terras de Rio Formoso. Numa região de ricas terras e extensas matas, era situado no passado o Engenho Gigante. Por muitos anos, o velho engenho moeu suas canas, fabricou seu açúcar e enriqueceu seus senhores. Se ricas eram suas terras, onde tudo dava com fartura, ricas também eram suas matas, pela quantidade e boa qualidade de suas madeiras, como Imburana, o Peroba, a Abraúna, o Jacarandá, o Pau-Ferro, a Oiticica, Sicupira, entre outras. E ainda os altaneiros e mal-assombrados visgueiros e as lendárias juremas. E sua riqueza de animais de caça também era muita. Tinha cutia, paca, tatu do peba, do bola e do verdadeiro. Tinha teju, viado e os caititos, ou queixadas. Esses de carne tão saborosa quanto perigosos são de caçar. Isso falando de madeira e de caça. Também era visto por lá a onça vermelha e a canguçu, que farejam a mata atrás de caça e ataca o homem. As assombrações, as abusões, tochas luminosas que caminham suspensas no ar, espíritos de caboclos, as caiporas e os gritos dos guariba, que o povo confunde às vezes de longe com os do pai da mata, gigante que dizem ser alto como as árvores da floresta, que faca e bala não chega nem a matar, e que acompanha os caititu, e que ele chega a engolir até gente. Dizem que o nome do engenho gigante veio do aparecimento dessa criatura, na época de sua fundação, e desse gigante que sacudia as árvores como um vento de tempestade, e que dava gargalhadas e gritos que eram ouvidos de longe, em certas noites. Diante de toda essa tradição fantasmal, o engenho gigante ficava ali intocado. Assim, um dia, como se conta, rumaram 2 caçadores para as matas do engenho gigante. Iam à caça de seus caititos. Como pretendesse passar 3 ou 4 dias na mata, de tudo se preveniram e prepararam para o êxito de seus propósitos ali. Espingarda, chumbo grosso, facões de mato, candeeiro, fósforos, panela, farinha, carne seca, água, açúcar, café e 2 cachorros de caça que sabiam lidar com caititos e queixada, já que não era empresa para todo cão de caça, dado o perigo que representa lutar com esses bichos que são agressivos quando atacados e por andarem em manadas. Numa madrugada de sexta-feira, estavam os caçadores preparando seus jiraus de espera e de dormida na mata, onde ninguém dorme no chão, pela presença de toda a sorte de perigo próprio do meio. À tarde desse dia, estava cada caçador com seu pouso pronto no cimo das árvores, que ficavam próximas umas das outras, para, se necessário, se comunicarem à noite. Tudo pronto, dormiram os caçadores sem grande novidade. Era aquela a primeira noite na mata do engenho gigante. Essas matas se estendiam por léguas e léguas, cobrindo vales, córregos, encostas e chãs que se perdiam de vista. Nessas matas havia uma grande chã, onde aparecia de tempos em tempos o tal gigante de que falava o povo do engenho, e que sacudia a floresta em certas noites com gritos e que os menos crédulos atribuíam aos guaribas, mas, como se dizia, não era senão o temido gigante que ali vivia e que por isso era chamado de Chã do Gigante. Nessa chã
se encontravam os caçadores ao amanhecer daquele sábado, que sucedeu ao dia de sua chegada na mata. Era uma manhã de sol de dezembro. A mata estava no apogeu de sua exuberância vegetal. Árvores enormes, de troncos centenários e outras de menor porte, estavam cobertas, umas de profunda folhagem de tom verde escuro e outras de tom verde claro, outras ainda de folhas desbotadas e amarelecidas pelo calor da estação. Na manhã do segundo dia de espera na chã, como passatempo, andaram os caçadores desencovando pacas e tatus que ali havia a bambão, cujas carnes saborearam ali mesmo na mata, enquanto não chegavam a encontrar os caititos. Passou assim o sábado sem sinal dos caititos. Veio a noite desse dia com muito rebuliço no chão da mata e certa agitação na galharia alta das ramagens das árvores. Lá para meia-noite, a julgar pelo luzir das estrelas no céu distante, soprou um vento frio de leste para oeste e depois em sentido contrário, sacudindo com fortes ruídos as árvores da floresta. Após uma grande tocha luminosa espectral, surgiu boiando no ar, por cima das árvores e desaparecendo logo em seguida, no longe da mata. Talvez fosse um vagalume da mata em suas rondas noturnas. Uns rosnados de gato maracajá ou de onça foram ouvidos pelos caçadores lá de cima de seus jiraus. Depois ecoaram longe na floresta uns gritos que pouco a pouco se foram sumindo, desaparecendo, até que voltou a reinar silêncio naquele mundão de mato e de treva. Chegou o domingo, era o terceiro dia de paciente na espera dos caçadores pelas queixadas. Não queriam outra caça, queriam os caititos, e eles estavam à sua espera. Esperariam por ele naquele dia e outro mais, se necessário, pelos porcos das matas do gigante. Para tanto, tinham ali chegado, preparados para tudo. E não só eles, caçadores, estavam esperando pela caça na chã do gigante, mas os cachorros também, com seus donos, aguardavam inquietos a caça desejada. Anotaram os caçadores uma crescente inquietação dos cachorros, como que pressentimento da chegada dos caititos, e esse dom dos cães de sentirem a aproximação da caça ou de outra qualquer coisa na mata não é novidade para os caçadores. Ora, sentem a presença de cobras, ora de caiporas ou a aproximação da caça. O certo é que os cachorros naquele domingo estavam sentindo que qualquer coisa estava para acontecer na chã do gigante. Ladravam e tentavam com movimentos próprios desses levar os caçadores lá para frente, para a mata funda. Entardecia e havia agora na chã do gigante um estranho silêncio. O ar estava parado, não havia vento. Uma atmosfera pesada e escura, como de tempestades prestes a desabar, pairava sobre aquela floresta, naquela tarde de domingo. Mas alguns instantes de espera e expectação dos cães, ocorreu um roncar de porco, vindo do lado de onde soprara aquele vento que sacudira a mata na noite anterior. Os cachorros agora se agitavam mais e mais e arrancavam para frente na direção dos ruídos e do roncar. De súbito, irromperam na chã os caititos, farejando e forçando o chão da mata por toda a parte. Os caçadores seguraram seus cachorros, aguardando o momento em que deveriam pô-los em ação. Um grupo de queixadas tomou a direção dos homens. Uns 5 ou 6 estavam já no alcance de suas armas. Avançaram mais e mais, e foram assim disparados os primeiros tiros sobre eles. Um rolou no chão morto, 2 outros ficaram feridos. Foram então soltos os cachorros para seguirem aqueles que ficaram feridos, possibilitando assim o seu alcance pelos caçadores. Os cachorros estavam então na perseguição dos feridos, seguido pelos caçadores, quando outra manada chegou pelo outro lado da mata. Outros tiros foram disparados, outros mortos ficaram no chão, e outros feridos recuaram ou pararam, impossibilitados de ação. Os cães a essa altura estavam em plena atividade, numa anatomia dos diabos, frente a frente aos queixada, que chegavam agora de todos os lados da mata. Diante dos cachorros e sacudidos pelos ruídos dos tiros e das espingardas,
estavam agora os porcos, numa instintiva atitude de defesa. Nessa altura, um cachorro estava ferido e o outro tinha caído por terra, de pernas cortadas, pelos afiados dentes dos terríveis queixadas, que em luta batiam os dentes e queixo no estridor de matraca em ação. E tão agressivos se tornaram os caititos, que continuavam chegando em sucessivas manadas, que os caçadores, já com seus 2 cachorros fora de combate, resolveram abandonar a caçada e se abrigar em seus jiraus. E no afã dessa prudente fuga, estavam eles, quando estranhos ruídos ouviram, seguidos de gargalhadas e gritos aterradores na mata. Começava naquela hora a escurecer. Dentro de pouco, tudo estaria mergulhado em trevas. E as árvores agora estavam sendo sacudidas com tamanha violência, como se um tufão estivesse a açoitá-las. E as gargalhadas e gritos se faziam ouvir cada vez mais perto do sítio em que se encontravam os caçadores. Lembraram-se então eles das histórias do pai da mata, o terrível gigante que vivia ali, nas profundezas da mata, junto com seus caititos. Os grunhidos e o roncado queixada se misturavam agora com aqueles selváticos e tremendos gritos que estremeciam a mata e destruíam a incredulidade dos caçadores, que já essa hora estavam em pânico. Aquilo era sem dúvida o pai da mata. Agora era tratar de deixar a chã enquanto era tempo. Assim, ao invés de buscarem seus jiraus, largaram-se os caçadores a correr mata dentro, pisando em espinho, caindo em buraco, chocando-se com árvores, loucos de terror do gigante que ali vinha, aos gritos, no meio dos caititos, no rumo dos fugitivos. E tudo se fez silêncio e trevas nas matas do engenho gigante. Desses caçadores, o que dizem é que ninguém mais teve notícia deles. Pelo menos é o que conta a tradição. Tinham eles sido encontrados pelo terrível pai da mata, o gigante que habitava aquela região. E aí, minha gente, gostaram do vídeo? Mas calma que ainda tem mais. É só escolher uma dessas opções que está aí na tela. Esse caos aconteceu na cidade de Escada, em Pernambuco, e já faz muito tempo. Desde menino, até seus 17 a 18 anos, viveu Cícero na Casa Grande, do Engenho Liberdade, ao lado de sua mãe, Maria Grande, que ali trabalhava havia anos, ora de lavandeira, ora de cozinheira, ora cuidando da casa ou dos meninos, nas ausências da senhora do engenho, pois ali ela era pessoa de confiança. E de tanto ali viver, lidar e servir na Casa Grande do Liberdade, ela ganhou o nome de Grande. Assim, era tratada pelo povo do engenho, Maria Grande. Se a mãe era grande, o filho era Cício Grande, na fala da gente do Liberdade. Cício era um menino vivo, inteligente, moreno claro queimado do sol, que tanto ajudava a mãe em seus trabalhos na Casa Grande, como também nadava feito peixe no rio Camivozinho. E assim foi crescendo Cícero, que apesar de vadio e peralta, mas prestativo, ia conquistando a simpatia de todos, inclusive dos senhores do engenho. Aos 15 anos, Cícero pediu à sua mãe permissão para cortar cana, para o engenho, que estava então na fase de moagem. A mãe não tomou conhecimento daquela doidice do filho, como considerou o propósito de cambitar cana. Desapareceu Cícero de manhãzinha das vistas de sua mãe, só voltando ao meio-dia, com um relho na mão, cheio de carrapicho e o rosto todo cortado das folhas de cana, dizendo, muito ancho, ter cambitado e amarrado a cana no escondido. Sua mãe ralhou muito com ele, mas não deixou de achar certa graça na disposição do filho para cortar a cana. Aos 17 anos, Cícero era fornido, desembaraçado e forte. A mãe já não tinha mais ele sob as vistas, como antes. Não era mais um menino de vadiagem, como os outros, na bagaceira do engenho, nem de andar de bodoque na mão, atrás de passarinho, ou de passada nas correrias no lombo dos cavalos. Cícero engrossara a voz,
era um rapaz e queria trabalhar, não de enxada, queria cambitar, cortando cana nas moendas. Queria, como dizia, fazer alguma coisa, ajudar o coronel Fernando, o senhor do engenho. Astucioso como sempre fora desde menino, botou-se para o senhor do engenho, a quem falou de seus propósitos. Não era mais o menino de ontem. Queria trabalhar, fosse no que fosse. E dessa disposição do rapaz, resultou Cícero aparecer cambitando cana na moagem desse ano. Cumpria ele assim, como seus companheiros de cambito, aquela tradicional praxe das botadas dos engenhos do Nordeste. No fim da safra desse ano, tendo se desincumbido bem de seu ofício de cambiteiro, Cícero ia se iniciando em outros trabalhos no engenho. Daí por diante, exerceu ele várias outras atividades no Liberdade. Aos 20 anos, homem feito, era ajudante de cargueiro no engenho. Nessa condição, nas ausências do cargueiro, conduzia ele comboios de açúcar lá para Palmares. A essa altura, o senhor do engenho fez-lhe o estribeiro de cavalo. Era um menino, era um estímulo e uma maneira de destacar o rapaz que desde menino vivia à sombra da Casa Grande. Cícero não dormia mais nas dependências dos empregados da Casa Grande, ao lado de sua mãe, como nos tempos de menino. Agora residia ele na casa de sua mãe, lá no sítio Bananeiras. Era Cícero então um homem de muitas atividades. Tinha a simpatia e a confiança da Casa Grande e procurava corresponder a essa simpatia e confiança dos senhores do Liberdade. Solteiro, não falava em casar, embora que mulherengo. No ciclo do Natal, ou mesmo antes desse período, na fase da moagem do Liberdade, quando o bem-te-vi se enchia de mulheres vindas do Bonito e até de Palmares, atraídas pelo samba de matuto do zabumbeiro Zé Vicente, na Rua do Urubu. Lá estava Cícero, vez por outra, aos sábados ou domingos de noite, para matar o tempo, tomando cachaça com caju e dançando com as meninas de Zé Vicente. O tempo corria. Um dia o estribeiro do Liberdade sentiu necessidade de alguém ao seu lado, de mulher e casa, para mudar de vida. Homem de trabalho, começava já a se cansar da rua e do furdúncio do samba do Zé Vicente. Mesmo assim, vez por outra, lá estava Cícero, na Rua do Urubu, girando nos braços das morenas. E foi, numa dessas alegres noites de batuque e de dança na Rua do Urubu, que Cícero encontrou Mila Branca. Uma pardinha clara, de olhos cor de anum, pretos como a noite e de cabelos da mesma cor. Tinha um requebrado nas cadeiras e um repinicado no pé quando dançava, que só ela sabia fazer. Tinha uma graça brejeira no falar e seu corpo de flor silvestre era um convite ao pecado. Mila era uma tentação. Vinha de Camivu Grande, onde morava para animar o samba de Zé Vicente. Cícero se embeçou logo pela morena. E nessa noite ninguém mais dançou com ela, porque o estribeiro do Liberdade não deixou ela um só instante. E quando o dia amanheceu, Cícero tinha a moça para carinhar e caseira para cuidar dele. Logo, arranjasse uma casa no Liberdade. 8 dias depois desse encontro de Cícero com a moça do engenho Camivu, já tinha o estribeiro casa para morar com ela no Liberdade. Ficava a casa no descambar da ladeira do Cercado Grande do engenho, pros lados do bem-te-vi. De sua casa, que ficava junto de uma velha pitombeira, se avistava a vila que o pássaro do Papo Amarelo deu o nome. Numa dessas visitas de Cícero à Casa Grande do Liberdade para pedir a bênção de sua mãe, comunicou seu propósito de morar com a moça do Camivu na casa da pitombeira. Homem feito e ganhando dinheiro por conta própria, a velha concordou com o intento do filho e recomendou juízo, que ele, Cícero, ia agora fazer família. Cícero ajeitou a casa da pitombeira e para lá levou Mila Branca. E assim, juntos e se querendo os dois, cada vez mais, o tempo foi correndo e chegou o inverno. Mas agora, Cícero tinha o acalento e o calor de Mila Branca. Podia agora rolar chuva lá fora a noite toda, que para ele não faltaria carinho e calor. O inverno desse ano foi pesado. As noites
agora eram de frio, chuva e de vento. A velha pitombeira da casa de Cícero ressentiu-se nesse ano dos ímpetos desse inverno. Lá fora, na relva molhada, cantavam os grilos, coachava as rãs, e nos longe, nas noites geladas, ladravam os cães vadios e friorentos. Passou o inverno, outro verão chegou, e com o verão, nova safra, nova moagem de cana no Liberdade. Até então, na casa da pitombeira, reinava alegria e paz. Mas no amor, nem sempre a paz perdura. Era no domingo de dezembro, o Liberdade estava em moagem da safra daquele ano. Era dia de feira em Bem-te-vi, e Cícero fora à feira com Mila Branca. Bonita, como sempre, era ele todos olhares de ciúme em torno dela. Mila, desde que passara a morar no Liberdade, nunca mais fora para os lados do Camivu Grande. Nem tivera mais notícias de lá, onde tempos atrás trabalhara na Casa Grande, e onde deixara também muita gente afeiçoada por ela. Talvez, pensava Mila, fosse encontrar na feira algum conhecido de Camivu. Cícero, sempre ao lado de Mila, comprava aqui e acolá coisas para a casa da pitombeira. Num dado momento, prometendo ele voltar logo, deixou ela conversando com uma conhecida do Liberdade e foi até o barracão da feira comprar uma peça de corda para armar em casa uma rede que tinha comprado na feira. Demorou-se um pouco em conversa com amigos no barracão. De volta, a conhecida de Mila já não estava com ela, e ao seu lado estava um desconhecido com quem Mila conversava animadamente. Cícero, pelo tom da conversa de Mila com o desconhecido, não gostou daquilo. Mila foi logo dizendo que aquele era seu amigo conhecido do Camivu. Tentou uma aproximação dos dois homens, mas não deu certo. Cícero, de cara fechada, puxou bruscamente a moça pelos braços, saindo, mas o desconhecido agarrou Cícero pelo ombro, fazendo ele se voltar. O nome do homem era Zé Sotero, purgador do Camivu e ex-namorado de Mila Branca. E desse puxa pra cá, empurra pra lá dos dois homens, resultou uma briga feia entre eles, e ninguém que se arriscava a contê-los. Era um choque violento e sanguinário de dois homens em luta por uma mulher. E enquanto os paisanos da polícia não chegavam, os dois homens se atiravam um ao encontro do outro, como dois bichos em luta mortal. Em dado momento, Cícero atingiu um dos ombros de Sotero, jogando ele no chão, e logo fazendo o sangue escorrer. A noite desse dia foi de tormenta na casa da pitombeira. Cícero, que a essa altura já sabia que aquele homem se tratava de Zé Sotero, ex-namorado de Mila Branca, não podendo conter os ímpetos de seu temperamento, surrou impiedosamente a amante, quebrou Mila Branca no pau também, e depois trancou ela em casa e botou-se para o Bem-te-vi. Ficou com um nó na garganta e um peso no coração. Ferido, estava nos seus brios de homem enganado pela mulher que escolhera para a companheira de seus dias. Só às 5 horas da manhã de segunda-feira, voltou Cícero à sua casa na pitombeira. Lá chegando, sem ter pregado os olhos durante a noite toda que passou fora, abriu a porta da frente. A casa estava vazia. Mila Branca tinha fugido. E essa decepção e esse tormento a mais resultava da grande paixão de Cícero por Mila Branca. Ao lado dela, seus excessivos zelos de amante não lhe permitiam paz. Sem ela, ele não podia viver. Esse era o círculo fatal que estava preso o estribeiro do Liberdade. Vazia a casa de Mila, vazia também estava a vida de Cícero. A desfeita, com pancadas que impusera a ela, refletia o profundo egoísmo de sua paixão. Ao meio-dia dessa segunda-feira de dezembro, quando toda a gente do Liberdade já sabia e comentava os acontecimentos do Bem-te-vi, recebe Cícero um recado de sua mãe, pedindo de sua ida até a Casa Grande. Ao anoitecer, Cícero, na Casa Grande, onde foi recebido pela sinhazinha, a senhora do engenho e sua aflita mãe. O estribeiro estava abatido e cabisbaixo, como se respondesse por uma grande culpa. Relatou, de voz baixa, entre nervoso e rancoroso, o acontecido, inclusive a surra que tinha dado em Mila e sua fuga,
e seu propósito de ir buscá-la lá no Camivu Grande. Sua mãe, diante do sofrimento do filho, afagando-lhe a cabeça com as mãos trêmulas, disse-lhe palavras de consolo e paz que só as mães sabem dizer aos entes queridos em tormenta, como era o caso de Cícero. Sua mãe, ao dar-lhe a bênção daquela noite, disse-lhe de alma sofrida, com a experiência de quem já viveu muito nessa vida, o seguinte conselho: diz o ditado, meu filho, que mulher de ninguém é que nem desgraça, perde quem corre atrás de sua graça. E concluiu: juízo, meu filho, juízo. Aquela noite ele não pregou os olhos, sua mente só passava Mila Branca. Para completar a desgraça, era a noite de forrobodó no samba de Zé Vicente, lugar onde ele tinha encontrado Mila Branca dançando. Lembrou que naqueles dias todos os olhos se voltavam para a morena. A beleza da parda encantava os homens e enchia de inveja as mulheres. Tinha tido sorte, pensava Cícero. Sorte ou azar, pois como sua mãe mesmo tinha dito, mulher de ninguém nunca presta para tomar responsabilidade. No momento, o homem decidiu sair para tomar uma no samba de Zé Vicente. Quem sabe, assim, esquecesse Mila Branca. A festa comia a noite toda. Cícero bebeu a medida e fora de medida. Tava bêbado, decidiu que era melhor ir embora. Nada ali o estava fazendo esquecer a ex-amante. Na verdade, fazia lembrar mais ainda daquela moça faceira. Quando ele ia pegar a estrada para sua casa, um braço lhe segurou. Num rompante, pensou em esmurrar aquele que ousava lhe segurar, mas viu que era um rosto conhecido. Era Zé Tinteiro, feirante do Bem-te-vi. Achou estranho a presença do homem ali. Na verdade, nunca mais tinha visto ele. Tinha até mesmo ouvido que ele tinha morrido. "Pra que essa pressa, homem?" perguntou ele. Cícero, sem querer segurar a conversa, disse que estava bem cansado. Mas o outro insistiu. "E cadê aquela parda que tu estava amigado mais ela?" perguntou Zé Tinteiro. Embriagado, Cícero sentiu confiança em revelar ao conhecido a sua desolação. Contou tudo, até mesmo do seu arrependimento de ter dado uma surra na ex-amante. Zé Tinteiro demonstrou compaixão por ele. E com isso, Cícero Grande até mesmo chegou a chorar, ainda sobre o efeito do álcool. "Ela nunca mais vai me querer de volta, Zé", disse Cícero com a voz embagada pela cachaça e pela tristeza. "Tem um jeito, homem", falou Tinteiro, e contou a estribeiro como ele mesmo tinha conseguido casar com uma das moças mais bonitas do Bem-te-vi. "É um pacto com o cão. Agora é coisa para quem tem coragem", disse Zé Tinteiro, e explicou que a única forma de fazer alguém se apaixonar ou perdoar o outro era através de um pacto com o diabo. "Você vai de meia-noite em uma encruzilhada levando uma vela preta. Quando chegar no meio da encruzilhada, você acende a vela." E assim ia falando o feirante do Bem-te-vi e ensinou uma reza para que Cícero pudesse chamar o diabo. "Você repete essa reza 7 vezes. Quando ele vier, você vai pedir o que quiser. Agora ele vai te pedir também uma coisa em troca", falou Zé Tinteiro. "E o que é?" perguntou Cícero. "Aí eu já não sei. Para cada um, ele pede uma coisa diferente", disse o feirante. Cícero seguiu para sua casa e ficou pensando naquilo. Nunca tinha pensado nessas coisas de Deus e do diabo. Para ele, aquilo sempre fora conversa fiada. Mas agora pensava no conselho que tinha recebido daquele conhecido. Por sorte, tinha algumas velas e entre elas uma de cor preta. Era quase meia-noite quando ele saiu no rumo do canavial do engenho. Cícero andava depressa para chegar na encruzilhada que ficava no meio da mata, logo depois do canavial. Aquele era o caminho que ele sempre passava quando ia cortar cana. Naquela hora, ninguém andava por ali. Não tinha nada a perder
se tudo desse errado. Acendeu a vela preta e repetiu a reza que tinha aprendido 7 vezes. Na última vez, sentiu um vento agorento soprar, balançando tudo que era pé de planta. Então, tudo se acalmou. Cícero então ouviu uma voz suave. "Quem me chama em tão tardias horas?" disse aquela voz tenebrosa, mas ninguém apareceu. O estribeiro, na hora, emudeceu. Tentou falar, mas a voz não veio. E só depois de muito esforço, conseguiu gaguejar seu nome. "E o que você quer, Cícero?" perguntou a voz, que parecia vir dos 4 cantos dos caminhos. "Eu quero que uma pessoa esqueça o mal que eu lhe fiz e que volte me amando ainda mais", disse o estribeiro. "Vocês mortais sempre pedindo as mesmas coisas. O que eu quero saber é o que você me dará em troca", perguntou a voz do diabo. "E o que você quer?" quis saber Cícero. "Se me entregar sua alma, eu lhe darei o que me pede", disse a voz. Cícero mal pensou e já respondeu: "Pois ela é sua, se me trouxer Mila Branca de volta", falou Cícero. "Nesse momento, ela já pensa em você, porém deverá esperar. Espere, e ela virá até você", falou a voz do diabo. E assim Cícero voltou para casa, disposto e esperançoso naquela espera. Uma semana passou, depois outra e mais outra. Logo, um mês se passava e nada do que o diabo tinha dito se cumpria. O estribeiro passou a achar que aquilo era besteira dele, coisa da cachaça, que na verdade não tinha visto nada daquilo. Era tudo ilusão, e tratou de deixar de lado. O caso do Bem-te-vi já estava caindo no esquecimento de todos, menos na lembrança do magoado coração de Cícero, que continuava esquivo e calado e fugindo, o quanto podia, do contato do povo, do engenho e também do Bem-te-vi. Era no sábado, Cícero se preparava para uma viagem. No domingo, ele ia ao Camivu Grande, onde sabia que encontraria Mila Branca. Ninguém sabia que ocultos propósitos ia Cícero ao encontro da ex-amante. Talvez ele próprio, até então, não soubesse bem. Só o tempo e os acontecimentos diriam os intuitos dessa jornada ao Camivu. Uma coisa estranha aconteceu na véspera da viagem do moço do Liberdade ao Camivu Grande. Uma coruja rasga-mortalha passou cantando quase toda a noite de sábado para o domingo na cumieira da casa de Cícero. A ave agourenta que tão estranhamente o visitava exatamente na véspera de sua caminhada até o Camivu. Chegou domingo, fechou a casa e saiu. Em Bem-te-vi, quebrou o jejum daquela manhã no barracão da feira. Aquela hora já estava cheio de gente e abarrotado de mercadoria para a feira daquele domingo. Comprou um cipó e botou o pé no caminho, no rumo do Camivu Grande. Ia pronto para o que desse e viesse nessa empreitada, e que talvez tivesse que arrancar Mila Branca das mãos de Zé Sotero. No fundo, o que pretendia Cícero nessa caminhada ao Camivu não era brigar com Zé Sotero, mas sim uma reconciliação com a ex-amante. O que na verdade queria ele era a volta de Mila Branca para a casa da pitombeira. No caminho, lembrou-se Cícero das últimas palavras que o diabo tinha falado, que ele devia ter esperado. Mas o que pode a razão diante dos ímpetos da paixão humana? Já descendo a estrada da ladeira do Barro Vermelho, já quase chegando perto do Camivu Grande, pensava ele em encontrar a Mila Branca. Imaginava até mesmo em lhe pedir desculpas pelo que tinha feito. Mas Cícero não tinha se enganado em seus pensamentos. Descendo a ladeira, ele viu lá embaixo um homem e uma mulher, caminhando e conversando,
subiam a ladeira no rumo do bem-te-vi. Ao avistá-los, Cícero parou na estrada. O par continuou a andar sem se aperceber da presença do homem parado no lado oposto. De repente, o casal parou. Tinham avistado Cícero. Aqueles dois que estavam ali parados diante do estribeiro do Liberdade eram ninguém mais que Zé Sotero e Mila Branca. Ao reconhecê-los, Cícero deu mais alguns passos à frente e parou diante deles. Estavam agora frente a frente, separados por uma pequena distância. O que iria acontecer? Cheia de susto e de medo diante daquele inesperado encontro, Mila Branca tentou se proteger atrás de Zé Sotero. Diante daquela atitude da ex-amante, procurando naquele momento a proteção do seu novo amor, Cícero sentiu uma humilhação profunda e que lhe impôs naquele instante pela ex-amante. Sem tomar conhecimento da presença de Zé Sotero, gritou ele para ela: "Eu vou te matar de pau!" E botou-se na direção dela, possesso, já com cipó na mão. Mila, apavorada, se despregou dos braços de Zé Sotero e largou na carreira, subindo a ladeira, por onde tinha acabado de vir. Sotero, nesse momento, se viu diante de Cícero. "Para aí, cambiteiro. Na minha frente, homem não bate em mulher não", disse ele. Ouvindo o insulto de Zé Sotero, Cícero esbarrou de súbito pra cima do homem do camivu. "De cacete você já apanhou, cabra covarde. Agora eu vou te picar todo na faca", disse Cícero, mostrando o facão que tinha trazido. Mas nesse momento, Zé Sotero puxou do quarto uma pistola de 2 canos e quase a queima-roupa despejou 2 tiros no largo peito do moço do Liberdade, que cambaleou e rolou no chão. Seu sangue agora escorria lentamente pelo barro vermelho da estrada batida de sol. Estava morto Cícero. E assim teve fim aquela rixa dos 2 homens. Zé Sotero acabou também não ficando com Mila Branca. E quanto a Cícero, acabou se cumprindo a sentença que a coruja gorenta tinha lhe avisado. Levava então o diabo a vida do ex-cambiteiro. Causos Encantados é um novo canal de histórias e lendas para toda a família. Além de valorizar a nossa cultura, as histórias vão apresentar fábulas e personagens do nosso folclore brasileiro. O menino pensou em perguntar quem era, mas ele já sabia que aquela caboclinha era a comadre Fulozinha. Sempre com histórias educativas e que ensinam várias lições para adultos e crianças. Se inscreva agora no canal Causos Encantados. O link do canal está na descrição. Do segredo